Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber, especial Lava Jato SA, para falar sobre as tentativas do Deltan Dallagnol e companhia de criar um fundo bilionário com dinheiro das multas da Petrobras, o julgamento do STF sobre Caixa 2 e o inquérito que eles abriram para investigar quem anda falando mal deles por aí. Eu não posso mais esconder, eu sou surfista. Gentalha, despreparada. Esse país é verde e amarelo! E por ordem cronológica das coisas, eu vou começar falando sobre a Fundação Lava Jato SA, que foi um acordo feito entre o Ministério Público Federal, entende-se Deltan Dallagnol, e a Petrobras com a supervisão das autoridades americanas. O objetivo desse acordo seria a criação de uma entidade de direito privado gerida pelo MPF com a finalidade de investir em iniciativas, projetos ou qualquer ideia mirabolante para o combate à corrupção. O acordo existiu, ele aconteceu e ele foi assinado por todo mundo e homologado aqui no Brasil pela juíza Gabriela Hardin, aquela que na sentença do Lula sobre o sítio em Atibaia usou o mesmo arquivo de texto do Moro na sentença do Triplex. Ela copiou e colou trechos, referências e até parágrafos inteiros para justificar sua decisão. Isso quando ela não se referiu às delações de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e José Aldemário como se fossem duas pessoas diferentes, quando na verdade Léo Pinheiro é o apelido de José Aldemário. E aqui vale lembrar que o depoimento do Léo Pinheiro inocentava o Lula. Ele mudou toda a sua versão da história depois de conseguir um acordo de delação premiada. Mas isso não tem nada a ver com o assunto desse programa. Gabriela Ardent também ficou famosa e virou até tendência depois que a nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, saiu por aí com uma camiseta com a célebre frase dela do dia que ela conheceu o Lula: se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Isso depois do Lula ter feito a fatídica pergunta: afinal, eu sou dono do sítio ou não? Mas isso também não tem nada a ver com o assunto desse programa. Bom, o acordo na casa dos 3 bilhões de reais foi para a Petrobras não ter que enfrentar a justiça americana. Disso, 20% ficaram com os americanos e 80%, cerca de 2,4 bilhões, foram destinados para a criação da Fundação Lava Jato SA, o que é muita grana. É mais da metade do orçamento anual do Ministério Público Federal. É tanta grana que na verdade acabaria se tornando um orçamento paralelo do Ministério Público Federal do Paraná. O acordo fala em Ministério Público Federal do Paraná, que é outra criação do Deltan, já que o Ministério Público Federal é nacional e não estadual. Mas a festa durou pouco. Depois de muitas críticas e pressões políticas de todos os lados, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os efeitos desse acordo e o bloqueio imediato dos valores. E ainda disse que Deltan e companhia se comportam como salvadores da pátria e que se acham a Liga da Justiça Sagrada. E vale ressaltar que não é a primeira vez que eles tentaram esse tipo de acordo e que ele foi barrado pelo STF. O Teori Zavascki já tinha negado um pedido do Janot lá atrás, solicitando que uma parte do dinheiro da delação do Paulo Roberto da Costa, um dos operadores da Petrobras, fosse destinada ao Ministério Público Federal. Enfim, eu nem preciso dizer o quanto que o Deltan e os intocáveis ficaram chateados com essa história. Teve até o Carlos Fernando dos Santos Lima postando no Facebook que sobre o acordo da criação da Fundação Lava Jato SA existem 3 tipos de pessoas: as que não leram e criticaram, as que leram, não entenderam e criticaram, e as que leram, entenderam e criticaram de má fé. Em outras palavras, só existia a opção de ler o acordo e achar lindo, maravilhoso. Do contrário, ou você é burro ou você não gosta deles. Mas a suspensão desse acordo não foi o único revés que os intocáveis de Curitiba sofreram. O julgamento do STF sobre remeter para a Justiça Eleitoral os crimes de Caixa 2 foi ainda pior. Primeiro porque foi na semana que a Lava Jato estava comemorando o seu aniversário de 5 anos. E todos os aniversários dela até aqui foram marcados por grandes vitórias.
Em março de 2015, a operação comemorou seu primeiro ano de vida com a prisão de ex-diretores da Petrobras. Em 2016, com a condenação do Marcelo Odebrecht e o vazamento dos áudios por Sérgio Moro de conversas entre Dilma e Lula. Em 2017, com a prisão de operadores do MDB, e no ano passado teve o ápice, que foi o julgamento e a prisão do Lula. Voltando ao julgamento do Supremo, a gente teve como a cereja do bolo Gilmar Mendes referindo-se aos integrantes do Ministério Público como gangsters, cretinos e gentalha despreparada. Agora, momentos tragicômicos à parte, o que você precisa entender de fato é que essa decisão do ST Foda-se foi encarada como uma derrota, tanto pela PGR quanto pelo Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que consideram a justiça eleitoral despreparada e sem profissionais especializados para lidar com os crimes complexos de corrupção, além de ser uma justiça que promulga sentenças mais brandas e com um grande histórico de impunidade. Porém, no entanto, todavia, o que a turma do Deltan queria era escolher qual ramo da justiça lhe parecia melhor ou mais eficiente para os seus propósitos. E já que a gente está falando sobre Caixa 2, aqui vai uma pequena cronologia sobre a opinião do nosso ministro da Justiça sobre o assunto. Em 2016, na opinião do Sérgio Moro, Caixa 2 era uma trapaça. Em 2017, a coisa ficou mais séria e o Caixa 2 se tornou um crime contra a democracia. Em 2018, bastava pedir desculpas para que tudo ficasse resolvido. E finalmente, em 2019, o Moro retirou o Caixa 2 do projeto anticrime e concluiu: existe o crime de corrupção e existe o crime de Caixa 2. São dois crimes, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Questionado pela Folha de São Paulo se aceitar dinheiro por outra via não era uma forma de corrupção, o Moro respondeu: aí é uma questão técnica. Agora, que questão técnica é essa? Isso serão cenas para os próximos capítulos. Daí, o próximo golpe que a Lava Jato sofreu, ainda que indiretamente, foi a abertura de um inquérito sigiloso pelo Dias Toffoli para investigar fake news, calúnias e ameaças contra os membros do STF e os seus familiares, e colocou como relator o Alexandre de Moraes. Nesse balaio de possíveis investigados, você pode incluir o Deltan Dallagnol mais uma vez com as suas convocações públicas para que as pessoas tomassem partido nos julgamentos do ST Foda-se. Sobretudo quando a corte decidiu questões envolvendo a Lava Jato, prisão em segunda instância, o habeas corpus do Lula e o foro privilegiado. E mais, ao que tudo indica, até a Receita Federal será investigada pelo vazamento de relatórios com informações de ninguém mais, ninguém menos que Gilmar Mendes e a advogada Roberta Maria Rangel, que é esposa do Dias Toffoli. E aqui vale ressaltar que foi esse mesmo Gilmar Mendes que em 2016 encabeçou a tese de que os contribuintes não deveriam ter direito ao sigilo fiscal e que a Receita podia ter acesso aos dados bancários de qualquer pessoa sem precisar do aval do judiciário. Mas agora que o grande defensor da tese do fim do sigilo fiscal, Gilmar Mendes, teve a quebra do seu próprio sigilo fiscal, acusou a Receita Federal de abuso de poder e agora se delicia com a instauração desse inquérito. Mas diferente do Gilmar Mendes, nem todos os ministros estão felizes com esse inquérito. Marco Aurélio que o diga, ele foi o primeiro que publicamente se posicionou contra o inquérito, que deveria ter sido enviado ao Ministério Público conforme o Código de Processo Penal. E mais, diz também que só não se pronunciou contra o inquérito porque ele sequer foi ouvido. Outra questão que gerou desavenças entre os ministros foi a indicação do Alexandre de Moraes para conduzir a investigação sem o sorteio através do sistema eletrônico. Resumindo, foi um atropelo total das suas próprias competências e no estilo mais glamuroso possível de O Estado Sou Eu, do célebre Luiz XIV, o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente na figura do Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, se tornou polícia e Ministério Público numa tacada só. Eles vão investigar, julgar e possivelmente condenar aquelas pessoas que eles mesmos estão acusando de calúnia. E o resumo da ópera é o seguinte: todos esses golpes, diretos e indiretos contra a Lava Jato, não passaram batido. Na política, como na vida em geral, toda ação gera uma reação. E nisso sobrou pro Michel Temer e pro Moreira Franco. E a prisão deles vai ser o episódio do próximo programa.
E como sempre, deixo aqui o convite para você se inscrever lá no meu canal, coisas que você precisa saber no YouTube, e me seguir no Facebook e no Instagram, onde a gente faz os stories sobre as considerações anárquicas.